Oi, Claudinei. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí, né, pelo excelente resultado, pela grande vitória. Eu gostaria que você nos explicasse até taticamente como foi o desenvolvimento do jogo, que termina, né? Poderia não ter terminado assim, mas terminou com a vitória do Londrina. E tudo aquilo que você imaginou para essa partida decisiva aconteceu no gramado, na sua avaliação? Boa noite a todos. Eu acho que primeiro tempo a gente pecou um pouquinho em utilizar a bola de espaço. A gente tinha combinado de utilizar mais a bola de espaço, né? Jogar mais a bola em profundidade. Eu acho que a gente pecou um pouquinho nisso. A gente rebateu muitas bolas pro centro do campo, que acabou dando um pouco de volume pro adversário. Mas, a grosso modo, eles tiveram uma finalização com o Bosquilha que pegou no travessão, né? Uma boa finalização. Nós tivemos uma outra chegada lá na frente também. O segundo tempo a gente veio com a estratégia de fazer justamente isso, explorar mais a profundidade, né? Evitar os erros por dentro. Eu acho que a gente teve boas chegadas no último terço. Em alguns momentos a gente errou a tomar a decisão, né? Tem um lance do Pablo que ele vai tocar pro Iago, que ele podia ter finalizado. O outro do Pablo, que ele tenta achar o Maurício, podia ter finalizado. Então, a gente terminou menos jogadas do que a gente está acostumado a terminar. A gente faz 1-0, né? Numa jogada de bola parada, bem feita, cobrança bem feita pelo França, um belo gol do Pablo. É normal que o adversário pressione, né? Pressionou, uma cobrança de mais, uma cobrança de volta de Bosquilha, que é uma das grandes qualidades dele, que o Luiz defendeu bem. Depois daquela pressão de jogo, cruzamento, bola na área o tempo todo, né? Não foi um jogo, acabou o jogo jogado, né? Foi aquele jogo de pressão, de cruzamento e peso na área. Eles tiveram algumas ocasiões que o Luiz esteve muito bem, né? Escanteio ali, que ele fez uma bela defesa. O Luiz foi um destaque do jogo nosso, sem dúvida nenhuma, foi o jogo que ele mais trabalhou. Né? E eu acho que era esperado isso aí. O time está perdendo um jogo de mata-mata, tem que se lançar à frente. Eu acho que no primeiro tempo a gente controlou melhor defensivamente, mas pecamos na fase ofensiva. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho ofensivamente e defensivamente sofremos um pouquinho com essas bolas aéreas. A gente sabia que o Daniel Amorim é um cara que tem um peso muito grande, conhece bem ele, né? E com a entrada do Amorim começaram a cruzar bastante bola. Mas acho que foi uma grande vitória, né? A gente leva uma vantagem mínima para o jogo de volta. Eu acho que não te dá nem margem de erro, né? Qualquer erro já custa o fato de ter que cobrar pênaltis. Mas estou muito feliz com o resultado, com mais uma vitória, né? Eu acho que a gente consolida a melhor campanha da competição, não resta dúvida disso. E aí vamos aguardar o jogo do Atlético amanhã com o Maringá para a gente começar, já está olhando também eles, a gente tem que respeitar o Operário, tem um jogo muito difícil lá, não está nada decidido, né? Como eu falei contra o Cianorte, a gente terminou o Cianorte 2-0, eu falei, se tivesse acabado o primeiro tempo 2-0, está decidido, não está. Mesma coisa aqui, acabou o primeiro tempo 1-0 para nós, no campo deles, a gente vai jogar no nosso campo agora 1-0 para nós, não está nada decidido, o Operário tem condições de ir lá e reverter, se a gente não mantiver nosso comportamento, a nossa entrega, a nossa humildade que a gente tem tido, a gente não consegue classificação. Tudo bem, Claudinei, boa noite. Diante de um resultado mínimo, como você disse, como trabalhar a equipe em poucos dias para uma recuperação até mesmo física, depois de um longo tempo sem jogar, e o que ganha de vantagem ainda que mínima para o jogo em casa? Uma vantagem, né? Você está ganhando o jogo por 1-0, né? Se você pudesse todo jogo sair ganhando por 1-0, você acharia ótimo, né? Então a gente não vai achar ruim a vantagem, a gente conquistou com muita luta, com muita aplicação. A gente tem que manter a nossa maneira de jogar, a nossa entrega, né? Aquele lema nosso que não para de correr, a gente corre até o final do jogo, não importa quem está em campo, a gente faz as trocas, o pessoal continua correndo. A gente sabe a diferença de orçamento do Londrina para o Operário tem um aporte financeiro maior, que é normal, um time de Série B, e acabou de está fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil, se classificou com méritos, né? Já entrou mais um recurso aí. E a gente, com humildade de sempre, está trabalhando e buscando o nosso espaço, né? A gente respeitando todos os clubes, mas às vezes a gente não é respeitado como deve, a gente respeita todos, né? Da mesma forma. E a gente espera conquistar. É o nosso objetivo, que é ir para a final. Se não conquistarmos, se por acaso cairmos, a gente vai estar caindo para um grande adversário. Mas eu acredito que se a gente mantiver a nossa humildade, a nossa postura, a gente tem tudo para conquistar essa vaga na final. Boa noite, Claudinei. Bom, o Londrina fez as 5 mudanças, Maurício na direita, entrou o Rafael na esquerda, o Kaique no ataque, você colocou o Kaique, até achei que era para ajudar também na marcação, nas bolas aéreas do adversário. Com certeza. E você está construindo um padrão de jogo também com as suas mudanças? A gente tem falado isso, né? O pessoal que entra sempre tem colaborado, né? Salvo algumas exceções, um jogo ou outro, esporadicamente alguém não entra tão bem. Mas o pessoal tem colaborado, né? Os que entraram, né? O Ayrton, o Rafael, o Caio Rafael e o Rafael, e o Kaique no primeiro momento, depois o Rafael, depois quando o Alisson sofreu a pancada ali, entrou o Marco Antônio, que também tem nos ajudado, que é um zagueiro que faz essa função de volante, também tem um bom jogo aéreo. A gente trabalha com todos, né? Todos têm a importância, eles sabem que tem importância, a gente falou isso com eles antes do jogo, todos são muito importantes pra gente. Se o treino é qualificado é porque aquele que não vem jogando qualifica o treino. Se a gente tivesse
Rapaz, a gente fez um coletivo essa semana, que vocês não acompanharam, foi na quinta, só na quinta ou na sexta? Foi na quinta lá, né? Vocês foram embora, aquele coletivo terminou 2-0 pro time de baixo. 2-0. Na minha época isso não acontecia, porque o treinador roubava, dava pênalti pro time titular ganhar. Foi 2-0 pro time reserva, o nosso coletivo. Isso aí eu falei, isso é ótimo, treino difícil, o jogo vai facilitando. Então todo mundo tá muito entrega. A gente sabe da qualidade dos jogadores que estão de fora, estão esperando a oportunidade deles. E quem está dentro sabe que não pode dar chance, porque tem que ter reservas qualificadas também. Claudinei, queria te perguntar em relação ao time titular, né? Esses 11 titulares, 6 jogos contando de hoje, 6 vitórias. Qual que é o segredo desse time titular? E ainda falando da titularidade, o Alisson saiu com bastante dor. Preocupa? Rapaz, pelo que eu entendi, foi pancada. Eu falei com o Daniel Amorim ali agora, passei ali na fisioterapia do Pereira, ele estava ali também com gelo ali, ele falou que bateu o joelho com o joelho. Eu não falei com o Alisson com mais calma, perguntei, ele falou que foi pancada, que não torceu. Esperamos que não complique, não preocupe, nem nós, nem o Daniel, né? Também não quero que o Daniel se machuque. O Daniel é um cara que nos ajudou muito ano passado, a gente tem muito carinho por ele. Que ninguém saia machucado, que os dois possam estar em campo na terça. E com relação ao time titular, cara, nós temos 3 derrotas na competição. Em 2 jogos a gente não jogou com o time titular, né? Isso aí não é demérito dos reservas, é que a equipe realmente está com um entrosamento grande. Então o jogo do São Joséense, né, que é uma coisa parecida com o futebol, que eu já falei, não é um futebol lá. O campo não permite, a gente preservou o Alisson e o Wallace. E no jogo do Atlético nós preservamos 4 titulares, né? Foi Gustavo França, Pablo, Iago e Maurício, né? Então com os titulares a gente perdeu para o Maringá, que foi uma derrota doída, principalmente para o torcedor, pela rivalidade. Mas foi o único jogo que a gente perdeu com essa equipe em campo. Então eles mostram, não quer dizer que quem começa vai ganhar. A gente ganhou do Cianorte com quem entrou, né? O Kaique fez um gol e o Rafael Soares sofreu um pênalti lá. Mas é um time que te dá uma consistência, estão jogando juntos, estão ganhando entrosamento. Como já foi falado, a torcida sabe escalar o time. Mas eles estão fazendo isso tudo porque eles estão sendo muito pressionados por quem está no time de baixo. Os treinos têm sido muito intensos. Isso aí gera essa competitividade que gera a qualificação da equipe. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória. Obrigado. Agora o Londrina tem pouco tempo de descanso até a partida de volta. O Operário também, só que o Operário tem uma sequência maior de partidas antes da partida de hoje. Você acha que esse desgaste físico do Operário pode ser utilizado como uma estratégia do Londrina para o jogo de volta? Não, a gente não pensa dessa forma, não. A gente acha que o Operário tem um elenco muito qualificado, né? Você tem hoje o Daniel Amorim no banco, né? Você tem jogadores, o Jaci hoje não jogou, que é um cara que vinha sendo importante, vinha fazendo gols de cabeça, ajudando na bola aérea. Então a gente acha que eles têm Diogo Matheus e Thales Olex para revezar, para escolher quem vai jogar. Tem Cristiano do lado esquerdo, na reserva o Guilherme que está jogando, né? É Guilherme, lateral, né? Isso. Gabriel, desculpa. O Gabriel, lateral esquerdo, pode revezar os dois ali, quer dizer, o Cristiano foi meu jogador na Chapecoense, um baita do jogador. Então eles têm um elenco muito qualificado, né? Eles fazem as trocas, então isso aí faz com que o cara não precise se desgastar 90 minutos. Principalmente todos esses jogos que vem vindo, ou o Pivete vem revezando o Thales com o Diogo, joga um jogo, o outro joga, cada um joga um jogo. Então eles acabam conseguindo manter uma certa energia dos atletas aí. Eles vão poupando um pouquinho, vão guardando essas energias dos atletas. Mas é lógico que é uma vantagem eles terem jogado o quarto e a gente não ter jogado. Se fosse o contrário, eu acharia que era desvantagem. Então a gente tem que ser honesto. Eu acho que foi uma vantagem pra gente, eles terem jogado na quarta e a gente não. A gente se preparou, estavam descansando, eles estavam jogando. Mas a gente não tem que pensar nessa vantagem, a gente tem que pensar em fazer a nossa parte, que é correr pra caramba, como a gente corre, com humildade, né? E assim a gente chegou aqui até agora e assim a gente vai, se Deus quiser, até a final.